la bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. What kind of democracy is that? What kind of freedom is that? Isto é a doutrina liberal. É a doutrina que o mercado e a democracia vão juntos, são inseparáveis. Isto é uma praga. Pues la utopía sirve para eso, para caminar. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. O meu nome é Felipe Abal e estou aqui com ele, como sempre, Gabriel Divan. Como é que tu tá, Divan? Olha, é muito prazeroso para o nosso ouvinte quando chega, por exemplo, na terça-feira de manhã e no seu aplicativo de streaming, no seu agregador de podcast, em qualquer outro lugar, aparece, Felipe, cedinho, já durante a madrugada, um episódio do Vira Casacas como quem chega na sua porta e bate assim, toque, toque, toque. Eu acho que é muito legal, né? Excelente, né? Excelente. Para os ouvintes do Vira Casacas que não têm problemas com a justiça, né? O toque, toque, toque é muito prazeroso. Muito prazeroso, né? A gente sabe que não é surpresa, desagradável, nem nada. Tem gente que, a cada entrega da companhia da pizza, a cada entrega lá do pacote lá da blusinha, o cara, calma. É só uma espátula nova, é só um conjunto de potes da China, né? Enfim. Vira Casacas no ar aí com você semanalmente, coluna, programa, tudo que tem direito e temos aí um programa, né? Eu diria cabeçudo, Felipe Abal. Cabeçudaço, né? Quem não gosta de um cabeçudo, né? Então, assim, ó... Ai, a gente se diverte, aqui né, nessa cara? casa a gente gosta de cabeçudo. Assim. É, impressionante. Lá eles, né? Bom, o negócio é o seguinte, a gente tem que dar aquele recadinho de sempre, né? Quem nos escutou aí no pulinho extra, no episódiozinho extra do final de semana, sabe de alguns dos probleminhas aí, sabe que tem plataforma aí onde a gente é muito querido pelo povo. Eles têm o capital, Felipe, eles têm os mecanismos, eles têm os servidores, nós temos o povo, né? Essa é a questão. Então, mais do que nunca, por favor, considere apoiar o Vira Casacas, porque programas como o nosso são feitos na unha, na raça, no sangue e no suor, e em algum cafezinho, em alguma cervejinha, né, também. Então, por favor, apoie a gente. Programas como o da gente precisam desse suporte. A gente não tem mega patrocínios master. Quem está com a gente nos patrocinando, você sabe quem é e você sabe que não nos faz ter rabo preso com ninguém. Ninguém que nos apoia aqui nos obriga a falar ou deixar de falar nada. Então a gente vai na cara e na coragem, a gente bota a cara a tapa. É por isso que precisamos do seu apoio. Então, além de compartilhar, além de ir lá dar aquelas curtidas, além de nos recomendar, além de nos seguir no Blue Sky, no Instagram, além de ativar o sininho lá no YouTube, além de deixar comentários nas plataformas, que são formas muito boas e gratuitas e quase sem esforço nenhum de nos apoiar, você pode deixar um pingadinho pra gente, uma mini quantia pra gente. E Felipe Abal, vamos dar aí algumas hipóteses para alguém que queira eventualmente contribuir com, digamos, R$5, coisa assim, por mês. Você tem 3 possibilidades, Gabriel Divan. Primeira, vai lá no apoia.se/viracasacas e contribui com 5 pilinhas. Você pode ir lá na orelo.cc, procura Vira Casacas e também contribui. Ou você pode fazer o Pix recorrente também, né? Lembrando, recorrente, pessoal, né? Não use drogas, não coma um cogumelo esquisito e daí se anima, entra lá no aplicativo e manda 200, né? 5 pila por mês, recorrente, assim, bonitinho, tá ótimo. viracasacaspodcast@gmail.com. E lembrar também, se você ouve na Orelo, pinga coisinha pra gente. É muito importante, né? Porque assim, ó, tem gente que não contribui e daqui a pouco, um dia, numa noite, né? O time venceu, né? Aconteceu alguma coisa boa, né?
teve um chá de revelação, tomou todas, né? Foi lá para uma outras paradas, tipo uns deputados aí que aparecem mordendo a bochecha aí na sessão do golpe, né? Esse tipo de coisa. E aí o cara pensa assim, ó, vou dar 200, vou meter 350 no vira-casaca, 6 mil reais no vira-casaca. Cara, isso aí, obrigado, né? Pera, 6 mil reais mudou o negócio. Pode cancelar o mudou? recorrente. Mudou? Tá, então tá, beleza, né? Mas enfim, a gente não quer que você se prejudique, minha querida My Brother. Então assim, ó, marca o Pix recorrente lá, a gente precisa desse apoio todo mês, então 5 pilinha por mês na fé, na elegância, numa caminhada linda e elegante, já nos ajuda bastante. Agora, né, se for gastar essas loucuradas aí também e quiser dar pra gente, bom, beleza, é melhor que outras coisas, né, porque, né, enfim, tem um monte de coisa ruim aí e a gente prefere que seja conosco. Mas vamos lá. Então, apoiando Vira-Casacas também a partir de compras na nossa lojinha para ficar na estica, na moda, para usar aquela camisa que a galera te olha de longe e diz assim, ó, deu match. Ah, mas tá no aplicativo aquele. Não, já deu match no olhar, né? Olha aquela pessoa, uma camisa do Vira-Casaca. Né? Muito bom, pode entrar lá em umapenca.com/viracasacas, né? Tem camiseta, tem caneca, tem eco bag, tem bottom, né? Tem uma variedade de coisas lá para você e com certeza alguma coisa vai bater o olho e você vai dizer, putz, preciso disso aqui, né? Eu quero mostrar que eu sou ouvinte do Vira-Casacas. É uma loucura. Bom, já que o episódio está cabeçudo, e já que a gente gosta de cabeçudos, porque eu não sei você, né? I'm a punk rocker, yes I am. Então a gente vai diretamente convidar o Fabrício para entrar. Vamos lá, entra aí, ó! Gabriel Divan! Como sempre! Ou quase sempre. Né? Não, mas na maioria das vezes, sim. Como previsivelmente, estatisticamente, será que dá para predizer ou predispor alguma coisa sobre isso? Pois é. Mandem cartas pra gente. Muito bom. Estamos aqui com ele, né? Nosso amigo Fabrício Pontin. Eu não vou pedir pro Fabrício se apresentar. Se você quiser saber quem o Fabrício é, volte do episódio 112, que ele participou pela primeira vez, alguma coisa assim. Então, Pontin, eu vou te falar, tu já sabe, né? Por que tu foi convidado hoje para esse episódio do Vira-Casacas. Uma das coisas que aparece muito quando a gente faz live, quando a gente fala de política, né? Quando a gente fala de eleições, quando a gente fala de economia, o Pontinho volta meia larga que esse negócio do tipo, segundo, né, Gabriel? Tu tá lá ouvindo assim, de repente, diz, conforme Pareto, né? Isso é Pareto, né? Isso aqui é escolha racional, isso aqui é... E daí, os pobrezinhos que nem eu, assim, Fabrício, a gente fica meio perdido às vezes. Eu digo assim, temos que fazer um episódio com o Fabrício para que ele explique todas essas coisas pra gente, né? Como é que funciona todo esse negócio? Ele me manda também, Gabriel, ele deve fazer isso pra ti, ele te manda foto dos quadros dele? Não manda nada, ele não manda mais nada. Aliás, ele tá no modo KGB aquele, né, que tu manda uma mensagem, aí no outro dia tu olha, não tá mais a mensagem lá, é um negócio assim meio obscuro. Eu convido todo mundo que não faz isso a fazer, tá? Vocês deveriam ter as mensagens temporárias ativas nos WhatsApps de vocês, verificação dupla, né? Não sei o que vocês estão fazendo que vocês não têm isso aí. Não, verificação dupla é uma coisa, agora apagar as mensagens dos amigos ali, eu não sei. Tá rolando uns dossiês nos Estados Unidos aí, talvez seja esse. Não, tô brincando. Olha certamente só, é isso. Olha só, tem uns que estão enrolados e estão apagando aí. Mas o negócio é o seguinte, tem que explicar pro pessoal que quando o Fabrício fala do Pareto, não é o Luiz Pareto, advogado na Rua da Assembleia número 10, tá? Que teve problemas com a Telerge certa vez, tá? Não é esse Pareto, né? Não, é o Wilfredo que teve problemas com o Mussolini. Também, esse também teve. O Governar que não teve problemas com o Mussolini. Esse aí teve toda uma biografia ali, né? Tem uma estrada aí. Mas enfim, é interessante porque falar sobre isso, né? Certa vez o Fabrício me explicou um dia, né? Um jantar, em algum momento, assim, que é uma teoria que ela vai explicar algumas coisas, ela não vai prever futuro, né? Ela vai explicar algumas coisas, ela vai dar uma oportunidade ou uma possibilidade de resposta para algumas coisas. Mas, enfim, vamos deixar ele falar um pouquinho, né? Ele quase não fala quando vem aqui, ele fica meio tímido. É pra falar. Fabrício vem aqui pra nerdear. É isso aqui. Vamos lá, então. Na realidade, guris, eu acho que a gente pode assim conversar, porque tanto o background do Abal na parte de psico, quanto o background do Divan na parte
Na realidade, em toda a parte de ciências sociais do Divan, eu acho que pode nos ajudar bastante hoje para conversar um pouco de forma mais ampla sobre o tema. Uma das coisas que tu falou é para que serve, né? E é um tema, eu não vou citar nomes, tá? Embora o Divan saiba de quem eu tô falando. É um tema que tem muito charlatão. É um tema que tem muita gente que acha que fazer 2 ou 3 interações de Dilema do Prisioneiro tá trabalhando com teoria dos jogos, que ignora toda uma literatura super robusta, e muitas vezes acaba usando também o paradigma para coisas que o paradigma não funciona, não serve, né? Ao mesmo tempo, eu acho que tem uma ilusão positivista e comportamentalista dentro do campo da teoria da ação que vale a pena a gente discutir, que se relaciona um pouco com a provocação que eu trouxe para o Abalito, quando eu falei com o Abalito, que é sobre esse artigo, que vai sair a tradução, eu fiz junto com uma aluna, com a Rafaela. A Rafaela foi brilhante também, trabalhou comigo na tradução, ela é uma aluna fora de série. Alô, programas de pós-graduação que estão procurando boas alunas de pós-graduação, a Rafaela está aí no mercado querendo entrar em mestrado. Ela me ajudou muito nessa tradução, que é a tradução do artigo Rational Fools, né, do Amartya Sen, que a gente traduziu, e isso é parte do que eu quero conversar com vocês, porque entra num tema que eu sei que é um tema que o Divan gosta, que é o tema do homem econômico, né, do homo economicus, que o Sen, ele chama o paradigma do homem econômico de um rational fool. E nós, depois de muita conversa, eu conversei isso com a Rafaela, conversei com o Flávio Comim, conversei com o professor Neuro Zamban, com toda a turma do pessoal que trabalha trabalha a teoria da ação racional, o pessoal do Rawls, né, o Nitamar. Depois de muita conversa, eu optei pela palavra otário, não pela palavra tolo. No espanhol, eles usam tolos racionais. Eu acho uma tradução ruim, e depois eu acho que a gente pode entrar um pouco nisso. Eu acho que a melhor tradução é otário mesmo. Então vai ser muito interessante um paper de filosofia chamado Otários Racionais, né? Que é um pouco uma crítica ao modelo de racionalidade que a gente vai encontrar dentro da teoria dos jogos ou de certos modelos de teoria dos jogos. Mas para falar de teoria dos jogos, eu acho, a gente tem que voltar lá para o século XIX. Né? Daria para ir até mais para trás, daria para voltar lá para o Leibniz, mas acho que não precisamos ir tão longe assim. Mas a gente deve voltar para o século XIX, e eu acho que a gente tem que falar um pouco do conceito contemporâneo de ciência e da ideia contemporânea de ciência e das viradas na ideia de ciência entre o século XIX e no século XX, que vão permitir a criação do que nós chamamos de universidade. Né? Não de uma ideia romântica de universidade, mas da ideia contemporânea de universidade, da ideia contemporânea de ciência, da ideia de campos de conhecimento, da ideia de verificação, e como isso vai impactar particularmente o campo da política, porque, vejam, a gente não pode dizer que a ciência política surge no século XX, porque, bom, não é como se antes a gente não tivesse uma preocupação com política. Mas por que ciência política, então? Por que ciência, né? Bom, primeiro uma frase que eu sempre digo, o pessoal às vezes não me entende, nem ciência é ciência, ponto. A gente pode voltar depois para isso, tô aqui com o Abal, que eu sei que gosta dessa discussão, mas eu acho que vale a pena a gente tentar mapear o contexto do século XIX para o século XX, onde a gente vai ter uma ansiedade muito grande sobre impor estabilidade e verificação para questões de conhecimento. E a gente vai ter isso, seja no Círculo de Viena, né? Então, dentro do Círculo de Viena, a gente vai ter isso com o realismo lógico, com o empirismo lógico, com a formação de diferentes correntes sobre o problema da verdade, que vão dar no debate lá, que vão dar no Russell, que vão dar no Popper, que vão dar no Wittgenstein, né? Que vão dar nesses caras, ao mesmo tempo que a mesma Viena está produzindo Brentano, está produzindo Freud e está produzindo Russell, né? Então é muito interessante a gente pensar no que foi a Viena do século XIX e do século XX, do ponto de vista do que ela vai produzir em termos de, digamos assim, efervescência intelectual para o século XX e para certas discussões do século XX sobre o problema da verdade, da verificação, o problema da evidência e o problema da psicologia como um todo, da psicologia como ciência. E para falar disso, eu acho que é impossível não falar de dois caras. Um cara que eu já falei aqui, né, o Brentano, e um outro cara que é um cara pouco conhecido fora
digamos assim, das discussões sobre comportamentalismo, e mesmo nas discussões de comportamentalismo, via de regra, se fala no Skinner e não nele, que eu nem sei se o Abal e o Givan já ouviram falar desse camarada, que é o William Hamilton. Não conheço. Então, o William Hamilton é um cara que é mais ou menos contemporâneo do Bentham, e ele vai ser interessante porque o Bentham já tem uma psicologia, né? Mas o William Hamilton talvez tenha sido a primeira tentativa de tornar a psicologia uma ciência do comportamento, né? E uma tentativa de mapear um conceito de preferência como um tipo de preferência observável. Então, tentar mapear o comportamento através da análise de preferências observáveis e não de preferências declaradas ou coisa parecida. Então, tentar entender o indivíduo a partir do que o indivíduo faz e como ele faz, e daí tentar ver uma coerência entre a explicação para o ato e o ato. Né? É claro que isso ainda não é a clínica, a invenção da clínica vai ser só lá com o Freud, mas o William Hamilton ele acaba sendo muito importante pelo problema da questão da análise comportamental. Ele é o primeiro cara, em grande medida, pelo menos na contemporaneidade, mas Santo Agostinho não, tranquilo, ok. Kant tem uma psicologia, eu concordo, todos esses caras têm uma psicologia, mas na contemporaneidade tem uma virada com relação a como a gente tenta fazer análise de comportamento e da tentativa de tornar a análise de comportamento uma ciência do comportamento, que em grande medida, o primeiro cara a sugerir isso é o Hamilton, é o William Hamilton, que é um cara muito influenciado principalmente pelo John Locke, né? Então o William Hamilton vai pegar essa teoria bastante empírica do comportamento. Toda a ideia de comportamento para ele é como o comportamento pode ser observado. Okay? Ele vai influenciar imensamente, do outro lado, o Brentano. O Brentano, para quem não sabe, né, é um cara que é mais famoso pelos caras que ele deu aula do que pela teoria dele mesmo, né? Então o Brentano é famoso por, num espaço de 10 anos, ter sido professor do Freud e ter sido professor depois do Edmund Husserl. Então, ele é o avô da psicanálise, é o avô da fenomenologia e o bisavô do existencialismo, né? Ele é um cara que está em conexão direta também com o positivismo lógico, porque o Carnap dialoga com o Brentano, né? O Popper, eu não sei se o Popper chegou a ser aluno do Brentano, eu acho que não, e eu acho que o Wittgenstein também não, mas eles de qualquer forma estão naquele universo conceitual que em alguma medida começa com o Brentano em Viena e Praga, né? Como esses grandes centros intelectuais na Europa Central, viram pontos focais da Europa Central. E o Brentano ele tenta fazer um jogo que é um jogo de dualidade, ele pensa em dois tipos de fenômenos para como a gente se comporta. Ele pensa no comportamento pensado e no comportamento observado. Ele vai dividir duas formas de intencionalidade. A intencionalidade que a gente observa, para fenômenos observáveis, então a caneta, eu tenho uma relação com a caneta enquanto objeto físico, ok? E daí a caneta enquanto objeto pensado é outro modelo intencional. Isso vai levar o Brentano a formular uma teoria que objetos mentais têm características não representadas. A isso ele vai dar o nome de inconsciente. Né? Então, a primeira teoria do inconsciente, o primeiro uso da palavra inconsciente está no Brentano, não está no Freud. Né? O Brentano usa a palavra inconsciente a primeira vez para dizer que existem elementos da representação mental do objeto que não são representáveis. O Husserl vai depois adaptar isso para o problema da dabilidade. Ele vai dizer que a parte do objeto que é dada na forma de não poder ser dada. Né? Ele não fica representado, mas ele tem força afetiva. Então, é mais ou menos a experiência que nós estamos tendo agora, que a gente está tendo a experiência de estar gravando um podcast. Mas ao mesmo tempo que a gente está tendo a experiência de estar gravando um podcast, nós estamos tendo a experiência de estar sentados na cadeira. A gente está tendo a experiência de um monte de outras coisas que não são representadas imediatamente na forma do pensamento. Né? A gente está pensando, mas tem um monte de coisa afetando o nosso pensamento enquanto a gente pensa. A isso o Brentano vai dar o nome de inconsciente. São os fenômenos mentais não representados. Tá? Daí o Husserl e o Freud vão fazer coisas completamente diferentes com esses dois, com esse conceito. O Husserl vai levar ele para matemática,
para falar de números imaginários. Então, o Russell vai dizer, tu precisa da ideia de inconsciente para pensar na raiz quadrada de -1. Né? Tu tem que entrar no imaginário aí. Mas daí entra em como Russell pensa o inconsciente, que em Russell vira a-consciente, com A. Né? E depois o Freud, que eu vou deixar o Divan depois, se quiser falar disso, ou o Abal, que vocês entendem mais de Freud que eu, que não é difícil, basta entender um pouquinho de Freud para entender mais de Freud que eu. Só que o que a gente não percebe é que esse debate, ele atravessa o Canal da Mancha para a Inglaterra e vai chegar no John Stuart Mill. Né? O John Stuart Mill está escrevendo contemporaneamente, mais ou menos ao Brentano, e ele lê muito o William Hamilton. E o Mill, ele mesmo, começa a criar uma teoria da preferência. A teoria da preferência do Mill é uma tentativa de dar conta do problema da racionalidade dentro do empirismo. Ok? Por quê? Porque o Mill, ele vai olhar para o debate na Europa e ele vai dizer, esses europeus estão complicando demais o problema da racionalidade. Ele vai ver os alemães, né, vai ver o Kant, os idealistas falando de racionalidade e vai pensar, não, isso é extremamente abstrato, nós precisamos de um conceito de racionalidade que não seja tão abstrato, que seja mais empírico, que seja mais observável. E aí o Hamilton vira muito interessante para ele. E o Mill vai criar uma teoria da preferência, que é uma teoria da utilidade, certo? Só que, via de regra, isso é muito mal interpretado. Quando os utilitaristas falam de utilidade, né, eles falam de utilidade desde uma perspectiva vinculada à percepção de uma escolha. Mas como a gente pensa a percepção dessa escolha? Eu acho que é bem importante a gente ter isso em consideração quando a gente fala dessas teorias, dessas discussões, por assim dizer. Eu vou tentar explicar isso para vocês, para quem está nos ouvindo, da forma mais simples possível. Stuart Mill tem uma teoria da preferência extremamente simples que eu vou tentar escrever aqui pro Abal. Divan ou Abal, me digam aí os 3 sabores favoritos de vocês da Artesão. O primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Vai pro Divan, por causa que não tem aqui em Passo Fundo, né, cara? Então, o Divan. Eu gosto da Zubeira. Tem uma lá que eu esqueci o nome. Eles têm uns nomes complicados também, né? E eu gosto da Narda, que é a doce. Tá, então vamos ver. É verdade, então, que o teu primeiro lugar é a Zubeira, o teu segundo lugar é esqueci o nome, e o terceiro lugar é a Narda. Tu concorda com esse ranking? Eu acho que eu coloco a Narda em segundo. Então, a Narda e depois a esqueci o nome. Tá. Então, recapitulando, Zubeira em primeiro, a Narda em segundo, a esqueci o nome em terceiro. Tá, então olha só. É verdade, Divan, que tu prefere a Zubeira à Narda? É verdade. É verdade, então, que tu prefere a Narda a esqueci o nome? Não tá facilitando pra eu lembrar o nome. Deixa eu ver, sim. Então deve ser verdade que tu prefere a Zubeira a esqueci o nome. Deve ser verdade. Parabéns, você é racional. Aê, vamos! Vamos! Grêmio! É isso. O Mill não pergunta pelas razões da tua preferência, ele só presume que tu tem preferências e que tu consegue ser consistente com relação às tuas preferências. Só que o que o Mill vai dizer também, diga. Posso fazer uma pergunta só, Pontinho? Ele tá pensando nisso pra que situação? Ele tá qualquer pensando politicamente, economicamente... Qualquer situação. Não. Pra qualquer coisa. É tudo econômico pro Mill. Racionalidade. Tudo pro Mill é tudo econômico e a racionalidade é econômica. Então isso é um ranqueamento de utilidade comparada. Só que a gente tem que entrar no conceito, aí que começa a ficar interessante. A gente tem que entrar no conceito de utilidade pro Stuart Mill. O conceito de utilidade pro Stuart Mill é complexo. Por quê? Porque ele vai dizer, sim, tu tem essas tuas preferências sobre pizza, mas tu vai ter preferências de outras naturezas. Então as tuas preferências, com o tempo, vão sendo preferências que tu coloca em acordo com outras preferências. Então tu pode adaptar o teu ranking de acordo com outros rankings. O que eu quero dizer com isso? A minha comida favorita pode ser chocolate. Eu ranqueio o chocolate acima de todas as comidas que eu gosto. Não é verdade, tá? Eu nem como chocolate. Mas eu ranqueio o chocolate acima de todas as comidas que eu como. Beleza? Só que por causa de hábitos meus de autoobservação, de reflexão, eu como uma alface de vez em quando, ou quase sempre. Então todo dia eu coloco uma alface, um radite, alguma coisa verde no meu prato. E eu quase nunca como chocolate.
Porque eu prefiro alface a chocolate? Não. Porque eu tenho o hábito de reflexão e eu refleti sobre as consequências de comer muito chocolate e as consequências de comer muita alface. E daí, no peso, eu substituí. Então eu tenho informação e por causa da informação eu refleti sobre a minha decisão. Tudo bem aí? Uhum. Isso é o que o Mill vai chamar do critério da preferência preferida. Então, nós mitigamos as nossas preferências de acordo com um monte de coisa. Ok? Esse monte de coisa é bem importante. Por quê? Porque ele vai, em alguma medida, adaptar como nós falamos de utilidade e como nós falamos de preferência para os utilitaristas, especialmente para os utilitaristas pós-milianos. Eu não estou falando de utilitaristas bentanianos aqui. Em Bentham é um outro rolê, tá? Mas utilitaristas pós-milianos vão dizer uma coisa que é muito importante. Utilidade é sempre comparada. Não existe uma utilidade pura. A utilidade só existe de forma comparada. Isso quer dizer que a racionalidade também não existe de forma pura. A racionalidade sempre ocorre dentro de algum tipo de contexto que tem que ser avaliado. Certo? Então, deixa eu dar um exemplo para vocês. A gente pode dizer que o Partido Republicano está muito mal avaliado nos Estados Unidos, ok? Tá. Só que isso só é uma boa notícia para os democratas se os democratas estão melhores avaliados que os republicanos. Não adianta nada ninguém gostar dos republicanos se as pessoas gostam menos ainda dos democratas. Toda utilidade é comparada. Então, racionalidade é um bicho interessante, porque a racionalidade ela tem que ser avaliada de acordo com como nós vemos a expressão de certas preferências dentro de um mercado de ideias. Só que agora entra a psicologia moral ou a psicologia pura sobre isso. No debate da economia política do século XX, nós vamos ter uma virada de página nisso, que é um texto de um cara chamado Samuelson. Ok? O Samuelson vai escrever um texto chamado Sobre a Teoria Pura do Consumo. Esse cara foi prêmio Nobel de Economia, ele vai ser professor de uma cambada de prêmios Nobel de Literatura. Na realidade, tu consegue fazer uma genealogia do prêmio Nobel de Literatura no século XX nas crias do Samuelson, né? Quase todas as grandes crias do Samuelson, o Nash, o Kenneth Arrow, esses caras todos são crias, né, do Samuelson, vão depois ganhar o prêmio Nobel de Literatura, o que a gente chama da economia samuelsoniana. E o Samuelson, nesse paper, ele retoma o conceito de preferência. E ele joga o conceito de preferência no mercado. E aqui ele vai fazer uma análise importantíssima sobre comportamentalismo na economia. O Samuelson não é o primeiro economista a falar de psicologia. Na realidade, tem esse papinho que a economia comportamental é quando os economistas começam a se importar com psicologia. Isso é uma asneira sem tamanho. A psicologia sempre nasceu abraçada em discussões da psicologia. Entende? Tu pega o nascimento da economia como ciência, ele está taxado, ligado ao nascimento da psicologia como ciência na Inglaterra. As duas coisas nascem juntas. Então tu vai ter a influência do positivismo tanto no comportamentalismo quanto no surgimento da economia na Inglaterra. Entende? Esses caras estão conversando, eles estão dentro dos mesmos ambientes universitários. Então, não dá para achar que algum dia a economia não teve uma preocupação com a questão da psicologia. Sempre teve. Sempre esteve ligada principalmente a modelos comportamentais. Tá? Sempre esteve. Especialmente no contexto inglês, e especialmente no contexto liberal. Não só liberal, né? Mas no liberalismo, no welfarismo e depois no neoliberalismo, cada uma dessas teorias tem uma teoria da preferência. Cada uma dessas teorias tem uma teoria da racionalidade. E o que nos importa aqui? Nos importa pensar o surgimento da teoria da ação racional ali com o Samuelson como um dos principais atores, como uma teoria do consumo, que entende todas as ações do indivíduo como ações no mercado. Ok? Só que o Samuelson vai fazer uma distinção, que é uma distinção para a qual a gente volta sempre, que é o problema de como nós declaramos ou como nós falamos de preferência. E aqui nós vamos ter dois modelos de preferência. A preferência observável e a preferência declarada. Ok? A preferência declarada é quando o Gabriel me diz a lista de pizzas que ele gosta.
Ok? Eu posso fazer um adendo? Pode. Não, só para lembrar os ouvintes aí, né, para não ficar no vácuo, para o exemplo ficar bem ilustradinho agora, a outra pizza era a Bona, eu não estava lembrando o nome. Talvez porque o Abal tá aqui, ele não gosta do Bono, né, daí eu fiquei meio, né, Tá certo. deu algum bloqueio inconsciente, não, tô brincando, né, só para lembrar, é a Bona, né, é a Bona que tem bacon, tem cebola no show, enfim, né, é a Zubeira, né, a Narda e a Bona. Só que daí a gente vai discutir as preferências do Gabi, do Jeeves, da seguinte forma. A gente pode discutir as preferências do Jeeves como o Jeeves declara as preferências dele, e a gente pode discutir como o Jeeves está se comportando no mercado. O que como o Jeeves está se comportando no mercado? Pro administrador lá da Artesão, ele está interessado nas pizzas que o Divan compra com mais frequência. Qual é a relação Divan comprar pizza, comportamento do Divan, ou seja, a preferência observada do Divan, versus a preferência declarada do Divan? O quanto nós devemos levar o Divan como um agente puramente econômico, ou seja, cujas ações devem ser interpretadas como as ações que ele tem no mercado, ou como um agente que pode ser maleável. Como assim pode ser maleável? Um agente que pode ser maleável é um agente cujas ações declaradas não correspondem às ações observadas. Esse agente pode ser um agente maleável. Ele pode ser só inconsistente, e daí ele não é confiável, e daí você só trata com o que você observa, ok? Mas ele também pode ser alguém que pode ser um alvo do mercado possível. Tipo, como eu posso aproximar o Divan daquilo que ele realmente quer? Isso é bem importante quando a gente pensa no fenômeno do voto. Se você é um estrategista político, como é que você prepara a candidatura do teu candidato? Você prepara para o que as pessoas estão declarando que querem ou para como tu observa elas votando? O que eu quero dizer com isso? Tu pode observar uma inconsistência aqui. Essa inconsistência pode ser objeto de cinismo, mas ela pode ser inconsistência do ponto de vista de incompreensão política, e ela pode ser só um agente que não sabe o que quer. Então, muitas vezes eu tô ouvindo o Vira, e eu escuto o Panam falando uns troços tipo, porra, quando tu pergunta para as pessoas o que elas querem, elas dizem que gostam do que os democratas estão oferecendo. E elas não votam nos democratas. Por quê? Bom, tem um problema de inconsistência aqui. Tem que identificar onde é que está essa inconsistência. Essa inconsistência é um problema de ação racional? Aonde está o problema da racionalidade? Na teoria da ação racional, a gente vai ter 3 correntes sobre isso. Nós vamos ter a corrente nominalista. A corrente nominalista, Divan, ela entra naquela piada, né? Tu sabe por que é muito difícil entrar em festa de platonista? Não sei. Porque só com nominalista. Ah, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Faz muito sucesso nos congressos essa aí. Eu tenho várias dessas. Ela ganhou a caverna de ouro de melhor piada na última reunião. A caverna de ouro de melhor piada. Ela ganhou a sombra de prata. Tá, vai. Tá. Bom, tu tem a teoria nominalista. A teoria comportamentalista mais nominalista, ela vai focar na declaração de preferência. Então ela vai pedir que o agente se mantenha consistente com o que ele declara. Se ele declara, você espera o que a gente chama de monotonicidade entre a declaração e o comportamento. Tem que ter equivalência. Tu não pode ter uma mudança no comportamento sem ter uma mudança nas expressões de preferências declaradas. O comportamento deve corresponder à tua preferência declarada. Senão, tem algum problema contigo. Ou com a tua condição de ação, ou contigo psicologicamente, que tu não consegue ser consistente. Essa inconsistência te torna um agente econômico pouco confiável. Por outro lado, nós temos uma teoria empirista. A teoria empirista faz uma equivalência entre comportamento e preferência. Diga-me com quem tu andas que eu te direi quem és. Muito simples. Ah, mas eu não gosto de fulaninho. Por que tu anda com ele, então? Tá? Então, aqui, o julgamento, ou melhor, a análise do comportamento é feita a partir de como o comportamento é feito, da preferência. Como a preferência é observada no comportamento. E daí tu tem teorias que tentam hibridizar, que tentam analisar os 2 níveis. Essas teorias mais de 2 níveis, elas são teorias mais complexas, elas tentam olhar para a condição de escolha do agente, ok? Essas teorias se afastam do que a gente chama de MAR. O que é o MAR? É o modelo do ator racional. O modelo do ator racional, via de regra, é ou comportamental puro ou nominalista puro.
Esse modelo híbrido são modelos pós. São modelos que tentam superar a primeira fase do modelo do ator racional. Se tu olha para o Samuelson, por exemplo, a tua racionalidade é guiada pelo teu consumo. Tu vota com teus pés. Então, a política pública deve ser guiada em como as pessoas estão consumindo. Agora, para o Samuelson, esse modelo só funciona, e aí entra as condições de escolha, num contexto de universalidade. Ou seja, as pessoas precisam escolher o máximo possível, ter o maior número de produtos possíveis para escolher, ok? Quando a gente olha para alguém como John Rawls, ok? O John Rawls vai pegar isso quando ele vai falar da questão tanto da posição original quanto do problema da universalidade em John Rawls. Aqui eu acho que 10 pessoas vão se interessar pelo que eu estou falando, mas foda-se. O Rawls, ele apropria esse debate de uma forma que não nos interessa totalmente agora, mas nos interessa em 2 conceitos. O conceito de posição original e o conceito de equilíbrio reflexivo para o Rawls. A posição original é um exemplo de nominalismo na escolha. Okay? A posição original ela é nominalista. Por que ela é nominalista? Ela é nominalista porque o indivíduo concebe preferências na posição original para o Rawls. Ou seja, a política pública para o Rawls ela é desenhada inicialmente desde uma posição nominalista. Indivíduos ranqueiam os bens que eles gostam na posição original, de acordo com critérios de racionalidade, lá de universalidade, que o Rawls dá para a escolha. Mas ele diz, qualquer bem que tu consiga conceber é um bem que tu pode preferir na posição original. E são esses bens que tu vai entrar no debate para criar uma escolha social depois. Mas a escolha individual, ela é puramente nominal para o Rawls. Pelo menos na posição original. Ela vai se tornando menos nominal conforme nós vamos avançando no véu da ignorância. Então, conforme o véu da ignorância vai ficando menos denso, né, a gente vai ficando menos nominal. A gente vai adaptando a nossa declaração de preferências conforme a gente vê como elas operam no nível de escolha pública. Isso é o que o Rawls vai chamar de princípio da diferença. É essa adaptação. Então, tu tem essa articulação entre a universalidade da escolha racional, nominal, na posição original, onde qualquer bem concebível é um bem que pode ser escolhido, ou seja, a totalidade de bens existentes na tua cabeça são bens que tu pode preferir. Desde uma posição original, lá que o Rawls pede um exercício de despersonalização para isso, mas isso não vem ao caso agora. Só me vem ao caso a parte metodológica. Depois, tu vai adaptando isso conforme tu vai descobrindo como essa política pública opera no social, né? Que é o princípio da diferença. O Rawls precisa disso. Então, é nominal. É nominal no sentido que não interessa se o indivíduo vai agir com aquele bem. Não, interessa se você concebe daquele bem. Essa concepção do bem, então, guia a política pública, num certo sentido. Guia concepções de bem. Na teoria dos jogos, na teoria da ação racional, no nível mais abstrato, a gente tende a começar com esse tipo de posição. Por quê? Porque ela é uma avaliação de como o indivíduo se sente a respeito de bens sociais individualmente. E o que eu vou tentar construir? Eu vou tentar construir clusters de preferências individuais com relevância social. Ou seja, como eu consigo transformar preferências individuais em agregados de preferências individuais que conduzem possibilidades de escolha social. Formação de política pública. O que é isso? Eu vou primeiro encontrar o divã e vou pensar como é que o divã pensa a política pública. O divã. Só que depois eu vou tentar pensar em divãs. Pessoas que pensam como Gabriel Divã. O que pode ser isso? Ouvintes do Vira Casacas. Então a gente vai pensar em ouvintes do Vira Casacas como um cluster. Tem variação dentro do cluster? Tem, mas ela é relativamente mínima dentro do critério nominal. Isso é o que a gente chama agora de bolha. Tá? Do ponto de vista de estratégia eleitoral, esses clusters, eles te permitem a formação de uma teoria da captação da racionalidade do eleitor. Anthony Downs, num livro famoso chamado Uma Teoria Econômica da Democracia, um dos meus livros favoritos de todos os tempos, e é um livro de teoria da ação racional, e é um exemplo de modelo nominalista, ele vai dizer,
Analistas políticos querem entender o que os eleitores querem. E daí eles oferecem para os eleitores o que os eleitores querem. Por quê? Porque os eleitores votam com os pés. Então os eleitores estão dentro de um mercado que é um mercado de candidatos. Os candidatos estão disputando o eleitor. Para disputar o eleitor, o que eles têm que fazer? Eles têm que oferecer o que o eleitor quer. Para isso, eles têm que saber o que o eleitor quer. Eu posso saber o que o eleitor quer em 2 níveis. Nominal, comportamental. Qual que eu vou escolher? Essa é tua responsabilidade como analista político. Para que nível tu olha, desde o ponto de vista de teoria da ação racional, isso é uma escolha metodológica. Tu pode tentar hibridizar, só que hibridizar requer um trabalho. É super difícil. E parte da elegância desse modelo é justamente ser simples. Veja, ninguém aqui vai tentar fazer uma esquizoanálise do eleitor. Ninguém aqui vai perguntar para o eleitor como é que era a relação dele com a mãe dele. É simples, você faz um guia para o eleitor e daí você vai fazer uma série de escolhas com relação a isso. Você vai fazer perguntas do tipo sim, não. Tu vai pedir para o eleitor avaliar, tu vai tentar pedir para o eleitor valorar, botar uma análise cardinal. O que é uma análise cardinal? Todo mundo aqui que já respondeu o questionário do BuzzFeed fez análise cardinal, sabia? O que é aquilo? Tu tem 5 alternativas. Cada uma daquelas alternativas te coloca dentro de um mapa. Então pensem num plano cartesiano, tá? O que o analista político está fazendo? Pesquisa. O que essas pesquisas fazem? Mapeamento cardinal de preferências. A partir disso, ele vai saber aonde o cluster de eleitores está com relação a determinados temas. O que tu vai tentar fazer enquanto candidato? Tu vai tentar te colocar de forma gravitacional com relação a esses temas. Ou seja, aonde tem mais densidade de eleitores, tu te coloca no meio. Porque tu te torna atrativo para todos eles. Ao mesmo tempo que tu vai tentar afastar o teu adversário daquele cluster. Um caso clássico, a eleição de 2002. Não, 6. 6 foi a do Alckmin e do Lula, né? Foi. 2002 foi o Serra, 2006 foi o Alckmin. Quando o Lula faz mais votos que o Alckmin no segundo... Contrário. É o contrário? Então tá. É. No segundo turno, o Lula faz mais votos que o Alckmin, tá? E o Alckmin leva uma sapatada do Lula. Quer dizer, agora eu já não sei. Porque não, o foi na segunda, tenho certeza. Foi na segunda. Foi de Serra. O Serra concorreu com a Dilma também, ele concorre sempre, isso, né? Isso. Não, mas a segunda vez foi o Alckmin a Dilma, e o Lula, sim, por causa desse episódio, eu tenho certeza. A primeira vez foi o Serra, a segunda vez foi o Alckmin, eu tenho certeza. Por causa do debate. Foi no segundo debate da Globo. Eu não sei imitar o Lula, não vou tentar, tá? Só teve um debate, na realidade, no segundo turno. E teve um momento que eles estavam discutindo política pública, estavam discutindo o Bolsa Família. E o Alckmin começou a criticar o Bolsa Família. Não dizendo que ele era contra, mas criticando elementos do Bolsa Família, defendendo o Bolsa Escola, lá do FHC, barabi, barabó, barabô. O Lula passou no plano, eles ficavam de pé, né? Ele passou no plano fazendo assim, ó, com a cabeça atrás do Alckmin. Quando o Alckmin parou de falar, o Lula olha para a câmera, e ele é muito bom nisso, né? E diz, você ouviu, Dona Maria? Você ouviu o Alckmin? Ele quer tirar comida da boca do seu filho. E ali a eleição acabou. Não tinha mais o que fazer. Porque o Lula se colocou gravitacionalmente numa questão que era uma questão decisiva. Ele conseguiu definir os termos da eleição. Ele conseguiu, do ponto de vista econômico, mostrar vantagem em votar nele e desvantagem em votar no Alckmin. Isso torna o cenário muito mais fácil para ele. Isso toma o eleitor como um ator racional. E toma o eleitor como um ator racional que tem preferências muito claras e que está ranqueando as preferências de forma muito clara. Então, se você é um analista político, você vai olhar para esse modelo como um modelo discreto, porque, de novo, eu não estou perguntando a relação da Dona Maria com a mãe dela. Eu estou partindo do princípio que a Dona Maria é uma atora econômica, que ela gosta de comer mais, que ela gosta de ter acesso a crédito, que ela gosta do fato que ter acesso a crédito dá mais escolhas para ela no mercado. Se vocês disserem que essas premissas são premissas neoliberais, vocês estarão certos. Sim, isso é um modelo... Não, isso é um modelo que tem direta relação com o neoliberalismo na economia, mas aqui a gente vai ser responsável com relação a como nós vamos lidar com isso. Tem a ver com o neoliberalismo enquanto fenômeno de análise de mercado e comportamento, que tenta simplificar como a gente vê o mercado de forma ampla, né? Então, quer tentar reduzir as escolhas dentro de um mercado. Essa redução do ser humano a um agente econômico, ela empresta simplicidade ao modelo.
certo? Ela empresta simplicidade ao modelo, mas ao mesmo tempo ela toma o ator como um ator que só tem capacidade de ser altruísta se o altruísmo tiver razões econômicas. Só que para tudo, tem um detalhe importante aqui. Econômico não é o mesmo que autuarial. Tem uma confusão aqui, que é uma confusão que reduz tudo a continha. Tipo, é econômico, então vai ser sempre que tiver vantagem econômica autuarial. Cuidado, não é isso que esses caras estão falando. Eles estão falando que tu ranqueia preferências de forma que pode ser reduzida a algum tipo de relação numérica. Isso não quer dizer que o ABAL não pode escolher baseado em valores. Só que esses valores são colocados aritmeticamente dentro da preferência comparada, dentro da utilidade comparada. Então, por exemplo, muitas vezes a gente vai ouvir, porque o pobre vota contra o interesse econômico dele. Não. O que está acontecendo é, alguém fez uma pesquisa dentro daquela comunidade e conseguiu inferir que existem outros valores que sobrepõem interesses autoriais. Então você bota a questão comunitária, por exemplo, e a questão comunitária está muito bem definida. A questão dos valores, a questão da proteção do valor familiar. E daí você diz, fulano está atacando a família, por mais que ele te diga que ele vai te criar vantagem econômica protegendo o sindicato, o valor família sobrepõe o valor sindicato. Isso é econômico, gurizada, para os neoliberais. Tá? Isso é colocado dentro de um sistema. De novo, eu recomendo a leitura do livro do Downs. Ô Pontinho, mas daí, então, assim, dentro de todos esses cálculos aqui vai entrar o odeio o PT e eu odeio o PT e isso aqui vai ser valorado como se fosse qualquer coisa. Sim, vai. E isso é que a gente chama do eleitor de assunto único, né? O single issue voter, ou votante monotemático. O votante monotemático é um votante que oferece, do ponto de vista estratégico, uma vantagem e uma desvantagem. Por quê? Porque ele tem algum elemento dentro do cálculo dele que bagunça a equação. Como assim? Vamos pensar nisso em termos de equações, tá? A gente pode ter equação onde os valores ficam entre 0 e 10. Esses valores que ficam entre 0 e 10, esses são valores de fácil aproximação. Tu consegue mitigar eles. Então, aquela preferência, aquele critério da preferência preferida, tu consegue com hábitos tentar mudar isso, tu consegue tentar até persuadir um votante. Mas quando um votante coloca um valor exorbitante em algum bem social, aquele bem social se torna inegociável para o votante. Vamos pensar segurança pública. Então, se você é visto como um candidato fraco em segurança pública, você perde a eleição automaticamente. Por quê? Porque muitos votantes colocam um valor exorbitante em segurança pública. Aborto em alguns tipos de eleição. E a questão da percepção do candidato não pode afetar também essas políticas, porque tu vê assim, economicamente, tu pode perceber que as coisas estão piores do que estão, dependendo de quem está no poder, se tu gosta ou não, correto? Sim, mas de novo, para a teoria da ação racional, para a teoria dos jogos aqui, a gente vai tentar racionalizar isso, ou seja, a gente vai tentar associar algum valor numérico para essa posição e a gente vai tomar o votante como um agente autointeressado em alguma medida, ou seja, que está pensando no próprio bem-estar mesmo quando ele pensa na comunidade. Então, esse votante está sempre pensando na maximização de uma ideia de bem. E essa ideia de bem, ela é ou compreendida nominalmente ou compreendida a partir do comportamento desse votante nas urnas, ou seja, como ele vota com os pés. Né? Então a gente pode ver o votante escolhendo com os pés ou o votante escolhendo com as palavras. Essa é uma escolha tua como analista. Ok? Daí a questão é, como esse votante se torna uma disputa, alguém disputa, então candidatas como a Damares, elas têm ao mesmo tempo um público garantido, mas também elas têm um apelo limitado. Mesma coisa a Erika Hilton. Né? São candidatas que têm um apelo limitado. Isso não é uma crítica a nenhuma das duas, tá? Mas é excelente você ter isso se você quer ser deputada federal e no caso da Damares, se você quer ser senadora. A Érica talvez tenha dificuldade para ser senadora. Mas ela vai conseguir se eleger deputada federal com a pauta que ela tem por causa da vida dela, provavelmente. Por quê? Porque ela tem uma pauta de single issue que ela conseguiu capturar. Então muitos eleitores que têm uma pauta única vão olhar para a Érica e já grudar com a Érica.
Então, se torna vantajoso para um tipo de eleição. A pauta segurança pública, a pauta segurança, em grande medida, segurança jurídica, segurança pública, em grande medida foi um dos grandes fatores para a eleição do Bolsonaro em 2018, que foi a substituição da pauta social pela pauta da segurança, que deu uma virada, porque as pessoas estavam céticas sobre a pauta social e não estavam céticas sobre a pauta de segurança. Quando o Bolsonaro apela para a pauta de segurança, seja pela moralização da corrupção, seja pela questão da segurança pública mesmo, fogo e bandido, né, ele está apelando para um assunto que é um assunto que tem alta captura no Brasil. E tem uma captura que é uma captura em todos os setores da sociedade. Ou seja, ele consegue capturar diferentes clusters. Ele não captura o cluster dos eleitores lá que são ouvintes do Vira Casacas. Mas esses são muito poucos. Ele consegue ganhar a eleição sem vocês, pessoal. Então ele não precisa apelar para vocês. Ele não está vendendo para vocês. Ele não precisa pensar em vocês. Ele descarta vocês. Vocês, desculpa, são irrelevantes para a eleição que ele quer ganhar. Vocês não são irrelevantes para a eleição que o Lula quer ganhar. O Lula precisa dos ouvintes do Vira Casacas. Porque a margem vai ser pequena, né? Então, o que começa a acontecer? As eleições começam gradualmente, isso é um fenômeno da teoria da ação racional. Elas se tornam gradualmente sobre públicos cada vez menores. Por quê? Porque é racional abrir mão de públicos. Então, o que acontece? O fenômeno que a gente chama de polarização é um fenômeno consequente da teoria da ação racional em alguma medida. Tá? Ela é uma consequência de como eleições começam a se organizar. Nós temos a polarização, mas a polarização só descreve eleitores que não estão em disputa. Não vale a pena, é economicamente burro disputar esse eleitor. Quem que tu vai disputar? O cluster mínimo de eleitores que estão em disputa. E daí você vai ter que descobrir como capturar esse eleitor. A história de todas as eleições no mundo democrático pós-2002 é essa. São eleições que são decididas por uma margem de 10 a 5% de eleitores que estão em disputa, os outros não estão. Os outros eleitores não estão em disputa. Aquela visão da eleição como um campo de preferências universais, ela vai sendo corroída. Então tem aquela piada, que a eleição nos Estados Unidos se torna sobre um cluster de eleitores no Ohio, na Pensilvânia, que era aquilo que eu dizia para vocês, gurizada. No momento que a gente definir alguns distritos em Pensilvânia, vai definir toda a eleição. Por quê? Porque são clusters. Então aquele cara, ele tem um comportamento eleitoral que é igual o cara do Michigan e é igual o cara do Wisconsin. Isso aconteceu. Isso não aconteceu porque o Fabrício tem uma varinha mágica e tal. Não, aconteceu porque teve uma análise de comportamento por parte das pessoas que estavam fazendo a estratégia, que estava analisando como esses eleitores iam se comportar dentro do mercado eleitoral. Isso é teoria da ação racional pura. E isso pega o eleitor como um indivíduo autointeressado. E tu coloca a eleição para os termos desse indivíduo autointeressado. Então tu transforma ela, por exemplo, sobre a inflação. Mas o Trump é um fascista. Não é tão importante quanto a inflação. Mas isso é cínico. Tu quer ganhar a eleição moral ou tu quer ganhar a eleição? Não pode entrar num papinho meio Darcy Ribeiro das ideias, né? Fui derrotado, mas não gostaria de estar na posição daqueles que me venceram. Opa! Mas os caras te ganharam, né? Muito bom. Gabriel Divan. Cara, eu tô interessado numa coisa que eu penso muito, eu penso mais do que eu deveria. Não é o Império Romano, né? Aliás, eu penso muito pouco no Império Romano. Cara, eu queria conversar a respeito dessa questão que é a situação de tu ter uma espécie de frame, né? De tu ter uma espécie de padrão de análise das coisas. E eu pensei esses dias nessa frase, nessa questão de colocar as coisas no seguinte sentido. Faz muito mais sucesso, né, tecnicamente, uma visão liberal, por exemplo, do direito e das coisas a partir do direito, porque, claro, em larga medida é a forma como a gente aprendeu que é o normal, é a forma como a gente aprendeu que é o padrão, mas mais do que isso, ela tem uma possibilidade de aceitação, porque se o cara não quiser fazer muita crítica ou não quiser abstrair muito o pensamento, nós estamos falando uma coisa que é quase óbvia. Assim como a tua constatação lá da ordem das pizzas para poder chegar num grau de constatar uma racionalidade num sentido bem, né, bem posto no chão, assim, a gente pode pensar certas coisas como, por exemplo, essa expressão que tu usou para exemplificar algumas coisas aqui, Fabrício, que é o votar com os pés, né, que é para quem eventualmente não sabe, aquela ideia da pessoa se retirar, né, literalmente da pessoa anda com outro cara,
vai na lanchonete que tu gosta mais em vez daquela que tu critica, né? E vai chegar em pontos como, por exemplo, consuma exclusivamente o que você acha bom, né? Vota só no candidato que é das propostas que você prefere, ou seja, vai para próximo, num sentido bem gráfico, vai para próximo ou se afasta daquilo que tu gosta ou não gosta, né? Conforme for a questão da situação. Só que aí tem essa questão, né? Tem gente que acha, por exemplo, é por isso que eu falo nesse standard liberal, tem gente que acha que é muito fácil assim, né? O cara fica reclamando que, sei lá o quê, ganha muito dinheiro, que é só consumir outra coisa, né? O cara fica achando ruim que tá o negócio aqui, é só ir pro outro lado, é só isso, é só aquilo. E a gente chega no mundo onde é tudo uma escolha, né? Esses dias eu falava mais uma vez, né, na rede social sobre isso, porque tem aquele papo dos caras, rinha de dono de farmácia sonegador, né? O cara sonegava só 10%, já o outro sonegava 60%. Onde é que tem que ir a Receita e a Polícia Federal primeiro? Aí o cara que sonegava só 10%, dando uma declaração falando disso e usando o argumento de que o outro cara é evidentemente mais pilantra. Aí a gente chega naquela conclusão, né, do argumento das crianças, aquelas para eu não quero pagar impostos, porque pagar impostos é a mesma coisa do se não cobrar, como é que é? Se cobrar a bagagem para despachar vai diminuir, por outro lado, se não pagar FGTS, né, vai aumentar o salário. As pessoas, elas têm uma tendência, e eu não falo que é só sobre burrice ou mau caratismo, elas têm uma tendência a ver as coisas de um ponto de vista que a gente pode chamar, Fabrício, não sei como, me ajuda, é um racionalismo fraco, um racionalismo pouco reflexivo, um racionalismo de brinquedo. As pessoas, elas olham para as coisas do mundo como se fosse só assim, né? Vota com os pés, cara. Não tá gostando desse supermercado? Do fundo, o que tu tá criticando aí é um modelo de racionalidade simplificado, tá? E parte da aposta dos colegas no início do século XX, eu acho que, para mim, são duas coisas, tá, Divan? Enquanto professor de relações internacionais, enquanto alguém que participa de debate político, enquanto alguém que às vezes é convidado para fazer cobertura de eleição ao vivo e precisa analisar um mapa eleitoral, ok? Eu acho que esses modelos são extremamente úteis e funcionam para o que ele se propõe. Só que agora a gente tem que fazer uma questão aqui. Então são modelos úteis e que funcionam para o que ele se propõe. Eu não tenho a menor dúvida disso mais. São modelos que são úteis, são modelos que se propõem, que compreender eles é essencial. Eu quero um setor progressista que entenda disso, cara. Me desculpa. Assim como eu quero que meu neurologista entenda de cérebro, tá ligado? Eu tenho 1000 críticas a neurociências contemporâneas, mas eu quero que o meu neurologista entenda da neurociência contemporânea. Por mais que eu tenha críticas a algumas coisas da neurociência contemporânea, entendeu? Então, se eu sou uma pessoa relativamente progressista e eu quero que os progressistas vão bem em eleições, eu preciso querer que as pessoas que estão trabalhando com progressistas entendam desse modelo. Ponto. Porque senão a gente tá ralado. Porque o outro lado tá ganhando como tá ganhando também por entender esse traçado. Por ter analistas muito bem pagos que estão ganhando a eleição parlamentar em cima de mapeamento, em cima de pesquisa, levando a sério esses números, levando a sério esses clusters, olhando para os resultados e não tendo preconceito com o resultado. Porque muitas vezes a gente olha para um resultado de uma pesquisa e a gente tenta psicanalizar o resultado ao invés de tentar lidar com ele. Bom, daí a gente perde a eleição. Tá? Posto isso, tem uma outra questão aqui que que entra diretamente nesse artigo que eu acabei de traduzir. E aqui eu acho que é onde a coisa fica interessante. Em primeiro lugar, nós falamos desse debate, pessoal, até 72, tá? Então nós estamos no debate até 72, mais ou menos, em teoria da ação racional, na forma como ela descreveu agora. Só que continua relevante e continua influente até hoje. Então, muito do que a gente está colocando aqui são coisas que continuam bastante relevantes até hoje, tá? Que são coisas importantes para discussão até hoje. Então, posto isso, a gente vai ter, depois desse período, um período de riquíssimo debate sobre essas questões. Por um lado, nós vamos ter John Rawls, em 1974, virando o debate de cabeça para baixo com a publicação de uma teoria da justiça. Então, uma teoria da justiça, ele
traz toda uma outra dimensão para essas discussões, introduzindo o conceito de equilíbrio reflexivo, introduzindo o conceito de universalidade e posição original, né, e tentando trazer algumas modelagens do modelo de teoria da ação racional e teoria dos jogos para a teoria da justiça e para a construção de política pública. A grande questão do Rawls era tentar manter o modelo de autointeresse sem precisar reconhecer o que ele tinha como efeitos negativos do utilitarismo, que era o foco nas consequências. O Rawls queria dizer que o procedimento importava. Então ele queria mostrar que ele conseguia manter o individualismo e fazer as pessoas acreditarem no procedimento. Porque democracia para o Rawls é o procedimento democrático. Então, a gente precisava deixar as pessoas confortáveis com o processo democrático. Numa casca de nós, estou simplificando aqui horrores. Isso muda um pouco o debate sobre teoria da ação racional. Do outro lado, tem os economistas que vão dar continuidade para isso. Então, tu tem o Nash, né? Tu tem o Tversky e o Kahneman, não o zagueiro do Grêmio, o economista que morreu recentemente, que vão falar da questão dos vieses. Esses caras vão tentar trabalhar desde uma perspectiva que coloca tonalidades emocionais na tomada de decisão, ou seja, eles vão dizer que as decisões são intransitivas, só que esses caras mantêm boa parte das premissas anteriores. Então, tanto Kahneman, quanto Tversky, quanto o próprio Rawls, eles se mantêm dentro do paradigma do modelo de ator racional em grande medida. Por outro lado, a gente vai ter dentro do modelo econométrico uma parada interessante acontecendo, que é a publicação em 1977, de um artigo do Amartya Sen chamado Rational Fools. Esse artigo se torna um dos artigos mais citados da história da ciência política, e ele é uma crítica às fundações comportamentais da teoria econômica. E a primeira crítica do Sen, que começa lá no início da década de 70, é: comportamento não é preferência. Então o Sen ataca a ideia que comportamento é preferência. Ele vai dizer, nós não podemos presumir que comportamento é preferência. Parte do nosso compromisso é entender por que as pessoas não conseguem realizar as suas ideias de bem. E a confusão que a teoria econômica do século XX faz a partir da década de 70, o Sen vai dizer, ao adotar um modelo de racionalidade paretiano que pensa na maximização de interesse individual, isso favorece o surgimento de clusters, que são clusters que representam comportamentos, mas não representam escolhas sociais. Ou seja, paretianos, ao tentar realizar a liberdade de mercado, detonam liberdades sociais. E isso acaba sendo um ataque à premissa básica da economia friedmaniana. Porque se tu olha para a premissa básica da economia friedmaniana é mais mercado, mais liberdade social. Abre o mercado que as outras liberdades sociais vão vir. O que o Sen diz? Não dá para abrir o mercado sem fazer correções no mercado antes. Então nós precisamos fazer correções no mercado, porque o mercado, como está, reproduz desigualdades nos processos de escolha. E os processos de escolha viram representações de preferências, que são preferências enviesadas. A gente está achando que as pessoas estão representando as suas preferências quando elas estão representando as suas condições de escolha. Se a gente melhorar a condição de escolha desses agentes, eles vão melhorar as escolhas deles. Só que melhorar as condições de escolha deles é parar de ver eles apenas como indivíduos autointeressados. Nós não somos indivíduos que se movem apenas por autointeresse. Nós nos movemos por um tipo de simpatia. Ele vai chamar isso de simpatia. E ele vai voltar lá para o Adam Smith. Só que é muito interessante voltar lá para a teoria dos sentimentos morais do Adam Smith nesse momento, para ver como o Adam Smith compreendia esse processo da questão do sentimento. Sentimento, ou a questão da simpatia, para o Sen e para o Smith, não tem nada a ver com eu achar o divã querido. Não é isso. Simpatia é a constatação que indivíduos agem desde uma perspectiva informada por tonalidades emocionais. E essas tonalidades emocionais afetam como eles tomam escolhas. E melhorar as tonalidades emocionais, ou seja, as condições de escolha do indivíduo, melhora a sua escolha. Ou seja, a escolha é sempre social.
Aqui, o Sen vai fazer um ataque direto a algumas premissas do comportamentalismo. Ele vai dizer, não existe escolha individual. A escolha individual é um resultado de condições sociais. As condições sociais estabelecem as condições para uma escolha individual. E nós estamos naturalizando escolhas individuais, desde condições sociais precárias, como na racionalidade. E nós estamos naturalizando um modelo de indivíduo que é um modelo de indivíduo autointeressado, que só pensa no próprio bem, que só quer fazer as coisas que interessam para ele e vê a maximização dele como do prazer dele ou do interesse dele como um bem social a ser realizado. A gente está pegando esse cara como modelo de racionalidade, quando na nossa vida cotidiana, se eu te descrevo um cara que só pensa em si mesmo, só pensa nos outros e os outros vão fazer bem para ele, e que a todo momento só quer maximizar o que ele pensa ser o seu bem-estar, eu vou dizer que esse cara é um otário. Esse é o ponto do Sen. Se eu descrevo esse cara pro Abal, o Abal vai me dizer, porra, mas que otário. Mas por que então que o nosso modelo de racionalidade econômica, o Sen vai perguntar, é um otário? E daí ele vai usar isso para criticar, por exemplo, Wall Street, né? Vai dizer, olha só, aqui a função de bem e de alto interesse e de maximização, ela não interessa, ela não está atingindo nenhum bem social. Ah, mas são assim que as pessoas são. Quem disse? Porque a gente está tomando essa psicologia como fato. Então, o Sen vai dizer, economistas precisam voltar para o Adam Smith, precisam voltar para alguns elementos do John Stuart Mill e precisam reconsiderar como nós tomamos o agente dentro do liberalismo político. Nisso, o Sen vai se vincular a políticas de welfarismo, em grande medida, e vai disputar com a ideia de posição original, por exemplo, no Rawls, e a ideia de universalidade dentro da questão da escolha. Por quê? Porque o que ele vai colocar? A ideia que para tomar uma escolha, Abal, você pode escolher qualquer coisa, é ruim. Nós não devemos, enquanto indivíduos, ter universalidade nas nossas escolhas. As nossas escolhas precisam ter condições. Sejam condições materiais e psicológicas do agente na hora de escolher, mas também do que pode ser escolhido. Então, não, você não pode escolher vender teu rim. Ah, mas eu quero ter essa escolha. Não vai rolar. Nós, como sociedade, não queremos que você possa vender seu rim. Ah, mas a maioria das pessoas na sociedade quer vender o rim. Será, cara? Não, eu acho que não. Mas e se a gente fizer um desenho aqui, cara, não, ninguém vai vender rim de ninguém. Será que a gente tem que decidir se aquecimento global existe, por exemplo? Se tortura é possível? Ou será que certos bens são bens independentes da percepção individual? Porque eles interferem na condição de escolha. Então, será que deve estar aberto para a maioria decidir sobre o bem-estar de mulheres? Ou será que o bem-estar de mulheres é um bem-estar independentemente da escolha individual e do agregado de escolhas individuais? Esse é o ponto do Sen. Existem certas preferências que são preferências que não podem estar em disputa. Elas têm que estar no nível da condição de agência. O Sen não chega a listar isso. Ele vai chamar isso de condição de agência e depois, com a Martha Nussbaum, vai escrever um volumão chamado Qualidade de Vida para as Nações Unidas, onde, junto com outros economistas, ele tenta detalhar um modelo de avaliação de política e desenvolvimento, que depois vai virar o Índice de Desenvolvimento Humano. Como que é? Deixa eu só fazer um advogado do diabo aqui. Quem é que decide quais essas coisas aí, então, que não podem entrar? Essa é a grande pergunta. Essa é a grande pergunta. Não tem resposta para isso, não. Porque se eu chegar ali e propor isso, ainda tem certas coisas que não podem Quem ser... são essas mentes iluminadas? E a tua pergunta é a pergunta que não tem resposta em qualquer teoria moderna da política e da economia. Qualquer uma. Do marxismo até o liberalismo, passando pelo comunitarianismo, todas elas esbarram no problema do elitismo. Nenhuma não tem esse problema. Nenhuma. A questão é como nós chegamos nisso de forma não arbitrária. E eu acho que quando a gente pensa em termos de desenvolvimento humano, é dizer, olha, tu vai ter algum tipo de condução política aqui. Então, tu vai ter, mesmo se for um Estado libertário, alguém vai ter que decidir pelo Estado libertário. Então, tu vai ter que te perguntar por que tu está optando num Estado libertário pela lei do mais forte, que é o que vai prevalecer num Estado libertário. Tá, por que tem que ser os mais fortes, então? Isso também é arbitrário. Por que tem que ser essas e não outros critérios?
o primeiro ponto é, a gente vai ter que pensar, a Nussbaum sugere 10 condições de agência, que depois uma outra autora, a Robin, que é uma holandesa, vai tentar tornar mais substantivas. Esses são os modelos que nós chamamos de modelos substantivos. São modelos substantivos de teoria política. Tá? Esses modelos se vinculam mais a modelos de social-democracia, e não modelos liberais mais de não intervenção, porque esses são modelos de intervenção na condição de escolha, coisa que os liberais não querem. Então, o grande debate entre o Rawls e o Sen, por exemplo, é esse. O Rawls não quer nenhum tipo de vedação na condição de escolha. O que as feministas vão dizer? Ah, que lindo, né? Isso vai foder com a vida de mulheres sempre. Não, tem que ter algumas vedações para não deixar danos na concepção da posição original. Porque a concepção da posição original pode refletir alguma posição histórica que a gente quer que mude. Então tem que mudar na matéria. Tem que dar condição de escolha para o indivíduo na posição original. Ele não pode ser uma posição nominal. Tu tem que ter condição. O que isso quer dizer? Tem um certo cinismo na gente dizer que o cara que está escolhendo com fome, que o cara que está escolhendo em drogadição, que a mulher que está escolhendo dentro de uma condição de abuso doméstico, da pessoa queer que está escolhendo, e por aí vai. Uhum. Que essa escolha é uma escolha que reflete uma ideia de bem. O que autores como a Nussbaum e o Sen estão falando? A democracia só é efetiva quando ela parte desde uma condição de igualdade de escolha substantiva, não nominal. E a igualdade de escolha substantiva é uma condição social de escolha. Isso muda a nossa concepção de racionalidade, porque a nossa concepção de racionalidade começa a ser informada socialmente. Né? Então, tem uma outra concepção de racionalidade política para isso. Mas se você é um analista político, você vai esbarrar primeiro na dificuldade desse modelo. Agora, ele é um excelente modelo para pensar desenvolvimento. Quer dizer, como outros bens além da balança comercial estão funcionando? Será que a gente quer dizer que a Arábia Saudita é um país desenvolvido porque a balança comercial dela é positiva? O que significa desenvolvimento? O que significa qualidade de vida? O que significa condição de agência? Esse debate entra um pouco também em não fazer uma profecia autorrealizável da política. Por quê? Porque é muito fácil nós entrarmos numa concepção cínica do político, se a gente adota o modelo de racionalidade da ação racional. Pontinho, antes de passar pro divã, só vou te pedir mais um negócio. Eu queria duas coisinhas tuas ali, que tu passou por elas, mas eu acho que merece ser explicada desse negócio. Qual é que é a diferença entre, então, agir por simpatia e por comprometimento, tá? E essa coisa que tu falou do modelo friedmaniano ali, de que, né, uma amplificação das liberdades, ela sempre vai ser, né, aliás, a amplificação do mercado sempre vai agir na questão da liberdade individual, que tem ali no texto que tu acabou passando pra gente, é exatamente essa questão de que a gente vai ter muita restrição de liberdade individual, né, através desse modelo. Dá mais uma falada, dá mais uma exemplificada até nesse negócio, por favor. Vamos lá. A ideia de comprometimento no Sen é para tentar dizer que a gente faz coisas o tempo todo que são contras a nossa ideia de autointeresse. A gente não pensa na nossa vida social pensando o tempo todo em autointeresse. Nós temos comprometimentos com ideias de valores sociais. Esses valores sociais são como a gente responde a, digamos assim, a moldura da nossa condição social. A gente faz atos de caridade não interessados o tempo todo. Nós nos comprometemos com ir para a universidade porque é para o nosso interesse de formação intelectual, não apenas porque a gente acha que vai ter ganho econômico. A gente se compromete em ser professor porque a gente gosta. A gente faz coisas simplesmente porque a gente gosta. A gente faz exercício toda manhã porque a gente gosta. Não é necessariamente porque tu acha que vai ficar com barriguinha six-pack. É porque tu curte. É um troço que tu gosta. Às vezes nem te faz bem. E tu faz porque tu gosta, tu tem comprometimento com certas coisas. Tu tem comprometimento com certos bens sociais. Isso é essencial para, digamos assim, a qualidade de vida numa sociedade. Que as pessoas consigam ter comprometimentos. E, no entanto, o nosso modelo de economia política, quando é puramente voltado para uma ideia de homo econômicos, ignora a substância desse comprometimento e transforma ele em liberdade de escolha. Então, transforma o comprometimento em uma escolha econômica. O que o Sen vai dizer? Comprometimento não é escolha econômica. Essa equivalência é uma equivalência cínica. Por quê? Porque entra um pouco e até antecipa a crítica da Nancy Fraser,
Que é aquela ideia. A sociedade não pode ser comoditizada em todos os seus aspectos. Os nossos compromissos não são commodities. Eles não estão à venda. Nesse sentido, eles sequer são dados pra gente como escolha. Eles são a própria condição da nossa escolha. A gente, o tempo todo que a gente escolhe com os nossos compromissos em mente. E daí a questão é, quais são as condições que eu tenho para manter meu compromisso? Entra naquele livro do Richard Sennett, que eu volta e meia eu falo aqui, que é a Corrosão do Caráter. O quanto a economia política do Homo econômicos não está correndo as condições de escolha que nos dariam as condições de fazer escolhas que nos fariam mais felizes. E daí a gente faz escolhas que não nos fazem mais felizes, mas porque a gente está escolhendo dentro de um mercado que reconhece na escolha uma preferência, isso vira o quê? O que o eleitor quer. E daí vira uma profecia autorrealizável. Porque você é um estrategista, você vê o que o eleitor quer, você oferece para o eleitor o que o eleitor quer. Como a condição de escolha do eleitor não muda, o eleitor continua querendo aquilo. E você continua se elegendo. Como políticos trabalham com incentivo, né, eles vão dizer, opa, compensando. Então, aqui entra um problema pragmático de difícil ou impossível solução. Tá? Volta daí para o que tu tinha perguntado antes. Qual tinha sido a tua segunda pergunta? Questão da liberdade individual. Eu acho que entra justamente nisso. Você está dizendo que liberdade individual não existe, da mesma forma que, sei lá, o John Stuart Mill diz que liberdade individual não existe, porque o John Stuart Mill vai dizer que a liberdade individual ocorre dentro do contexto social, que é a mesma coisa que o Adam Smith fala. Esses dois autores partem desse tipo de compreensão, só que isso é abandonado no momento que a gente pega os modelos samuelsonianos. E depois de 1970, então, vai desambar, porque a gente vai desambar para o modelo friedmaniano de escolha. E o modelo friedmaniano de escolha tem uma grande vantagem, a simplicidade. E o fato dele funcionar. Funcionar no sentido que ele é um modelo explicativo ótimo. Ele é um excelente modelo explicativo. Vejam, pessoal, eu acho que dizer que o modelo explicativo do Friedman é ruim é uma burrice inominável. O Friedman tem um excelente modelo explicativo. Só que esse modelo explicativo tem consequências. É isso que autores como o Sen estão dizendo. Então, o que tem que tentar? Ver como mitigar ou trabalhar essas questões. Nossa, gente, a gente nerdeou num nível fantástico aqui até agora. Não, é que... É fabuloso. Mas é justamente esse ponto, sabe? Onde é que é preciso fazer correções sem entrar nisso que tu fala de querer psicanalizar ou querer torcer, né, a realidade até ela ficar do jeito que a gente queria para uma explicação, né? Porque... Sim, que tem uma predisposição para a gente ver as funcionalidades e a qualidade de um modelo, sei lá, friedmaniano, podemos dizer assim, né? Sem dúvida nenhuma. Agora é isso, sabe? Me preocupa quando as pessoas elas vão para uma coisa que não é nem a econometria, não é nem a questão atuarial, não é nem a questão Friedman ou coisa parecida, são versões rasas de tudo isso, transformando todas as coisas em uma questão de escolha que politiza o assunto, fingindo que não está politizando, né? Eu repito, é aquela coisa do cara dizer assim, porra, é uma merda esse supermercado aqui em frente. Ah, mas então vai no outro, né? A questão pode estar resolvida com vai no outro, assim como a questão, de certa maneira, não está nem um pouco resolvida, porque é preciso pensar também naquelas questões que me levam a ir nesse, por que ir nesse, onde é que é o outro, se eu tenho como não ir no outro, se eu tenho um carro suficientemente grande para trazer lá do outro as coisas, e fora outros fatores, enfim, né, sem número, tudo mais. Mas essa questão do Homo econômicos, que ela é trabalhada por muita gente, ela passa por isso também, né? É a ideia de que a gente tem um padrão aqui relacional, tem um padrão de ser no mundo que está orientado não simplesmente por economia. Eu gostei quando tu disse que economia não é só ver balanço comercial, então a Arábia Saudita, né? Enfim, né? Ela está pensando numa questão que ela oferece marcadores econômicos, mas ela está todo o tempo fingindo que se contenta só com aqueles, quando na verdade é aquilo, né? Tudo que é fora do meu modelo é ideológico, né? O meu modelo é simplesmente o bom, o que há de melhor, a boa prática, né? Eu acho que é aí que está essa questão do Homo econômicos, né? Entre outros fatores. Mas a gente tem que pensar também
numa questão que tu falou que não ia entrar muito, que eu acho que dá para entrar sim, embora não precise ficar causando esparramo nem nada, que é justamente a questão de falar o quanto também a teoria dos jogos, eu tentei levar um pouco para esse lado, né, da questão liberal sendo simplificada para virar bandeira e para ficar discurso, né, o que certamente é uma apropriação muito, muito pequenininha do que vai dizer um John Rawls, do que vai dizer um Amartya Sen sobre um possível critério, né, até mesmo de justiça. Mas essa história da teoria dos jogos também e da sua simplificação, eu acho que é um exemplo bem interessante, né? A maneira como muita gente transforma dicas de estratégias, de hackings sobre coisinhas da vida em teoria dos jogos. De novo, eu tenho um livro, inclusive, que fala um pouco sobre isso. Se eu tivesse aqui, eu não tenho ele aqui não, mas que entra muito nesse debate de usar a teoria dos jogos para outras coisas, né? Como a teoria da preferência pode ser uma espécie de coaching, eles falam em inglês, eu não sei como é que tá isso em português hoje, Abal, mas esse modelo de psicologia, né, de você fazer esse treinamento. Sim, mas eu acho que é por aí mesmo, Fabrício. É que eu não quero falar que, bom, não vem ao caso, mas esse modelo de aconselhamento, vamos colocar assim, tem coisa aí que é interessante, ponto. O problema é quando vira coisa de guru. Ou quando vira fórmula mágica. Eu acho que o fato de você conseguir matematizar dá um verniz de efetividade e seriedade para a coisa. Que era uma brincadeira que o Quine fazia, né? A lógica é muito séria, nós usamos es invertidos, né? O Quine falava isso brincando, né? Mas muita gente usa isso para impressionar. Então usa um E invertido, um sinal de função, para querer colocar um verniz de misticismo. Ou diz, vou fazer aqui direito penal e teoria dos jogos para botar, né, um verniz de seriedade na coisa. E tipo, cara, olha só. Em primeiro lugar, é uma teoria complicada. Então, você quer usar ela de forma simples? Pô, legal, bacana. More power to you. Mas se você quer usar ela de forma simples, você tem que ser muito bom. Tem que ser muito bom para usar isso de forma simples. Entende? Eu sempre vejo isso com bastante ceticismo. Porque é um campo muito grande. E eu acho que dá para falar isso de quase qualquer campo. Eu acho que não é um problema da questão da teoria dos jogos ou da teoria da ação racional, é mais amplo, porque tá cheio de gente usando psicanálise de forma irresponsável, tá cheio de gente usando Deleuze de forma irresponsável, tá cheio de gente usando neurociências, meu Deus, de forma irresponsável, né? E daí entra um problema do ecossistema de redes e como é que essas coisas acontecem, e que na realidade não vem de hoje, vem de muito tempo atrás, de vendedor de óleo de cobra. Né? Então, que o pessoal tenta se legitimar em cima dessas teorias. Por outro lado, o outro problema é quando o cara vira maluquinho de teoria, acha que vai usar isso para explicar tudo. Então, o que eu sempre tento dizer, quando eu falo disso com os alunos, é que esses são paradigmas de descrição. Não é porque você está usando lógica para descrever que é mais legítimo que usar, sei lá, psicanálise para descrever. Os dois são modelos de descrição. A questão é você saber por que está usando e controlar a metodologia que tu está usando. E tentar entender em que sentido ela funciona melhor ou pior para certas coisas. Como eu disse para vocês, se eu estou fazendo análise de um processo eleitoral ao vivo na mídia, cara, eu estou pensando em termos de teoria dos jogos o tempo todo, mesmo que eu tenha 1000 críticas ao modelo. Por quê? Porque vai funcionar. Eu tenho certeza que vai. Quando a gente estava fazendo a live do Trump, funcionou. Por quê? Porque funciona para esse tipo de coisa. Assim como pode funcionar para o analista político fazer, por exemplo, uma autópsia de uma eleição. Então eu quero entender por que meu candidato perdeu. Bom, olha, você fazer uma análise de dados, botar isso na mesa, entender como é que os clusters eleitorais se comportaram. Vale a pena? Só que você tem que ser sério sobre isso. Então, me parece que é um modelo que tem muitos problemas, mas é um modelo também que tem muito valor. Para mim é por aí. Tá? Agora, o que a gente faz, por exemplo, com o exército de farsante que usa esse tipo de coisa para se afirmar? Bueno, em primeiro lugar, nós temos um compromisso enquanto educadores, que é treinar nossos alunos. Eu acho que essa é a primeira questão. Eles têm que estar treinados para não serem enganados por esse tipo de farsante. Essa é a primeira questão. A segunda é tentar fazer a crítica desde um ponto de vista sério. Tipo, não dá para transformar toda a crítica num positivismo. Não.
Tá? Então, me parece que vai por aí. E sempre lembrando, mesmo que eu coloquei aqui, dá para criticar um monte, porque é um campo super amplo. Então, se você pegar diferentes dimensões do campo, tu vai ter diferentes respostas, mas ele tem algumas premissas que são as premissas que a gente tentou entender e problematizar agora. Uma delas são as compreensões de preferência, a gramática de preferências. A outra dela é a premissa do autointeresse. E a terceira é a premissa da universabilidade, da universalização, tá? Em 2 artigos, o Sen, já na década de 70, tentava criticar isso. O primeiro é um bem cedo, em 70, chamado Sobre a Impossibilidade de um Liberal Paretiano, e o outro é esse de 77, que se chama Tolos Racionais. Esses 2 artigos são os artigos que começam também toda uma onda de críticas a isso, e que vai levar, por exemplo, ao IDH. Agora, a gente tem que pensar por que esses modelos também fracassaram. Quer dizer, eu não sei se eles fracassaram tão retumbantemente. Eu acho que a contribuição do Sen foi central para como a gente compreende programas públicos, programas de renda universal e esse tipo de coisa hoje. Não dá para dizer, essa é uma teoria que fracassou. Não, cara. Quando tu olha para um programa que nem o Bolsa Família, ele tem tantos elementos neoliberais como elementos que se vinculam à ideia do Sen. Por exemplo, o fato do Bolsa Família ser depositado na conta da mulher. Isso tem a ver com política de desenvolvimento. Tu pega lá a Campelo, né, que é uma das desenvolvedoras do programa, ela é uma pessoa que leu muito Sen, ela manja desses paranauê. Né? Tu pega o Flávio Comin, que trabalhou no Banco Mundial com essas questões, porra. E daí como o Banco Mundial desenha isso, até hoje é tudo economista que trabalhou nessa linha. Então a gente está pensando em dimensões do que significa desenvolvimento humano. Eu acho que no momento que a gente está passando, onde a gente vê essas compreensões mega libertárias e ultra individualistas de bem voltando para o mainstream, né, eu acho que é importante insistir nesse tipo de modelo para combater. E pensar também quais são as contribuições do modelo de ação racional para como a gente pensa a política eleitoral. Fabrício Pontinho, muito bom, meu amigo. Agora, só antes da gente ir para as dicas culturais, então faz o serviço aí. Onde é que a gente vai achar esse artigo? O artigo vai sair na Veritas, aqui da PUC, de Porto Alegre, da PUC-RS. Vai sair nas próximas semanas aí, ele já está em processo final de editoriação. Vai sair no site da Veritas para consulta pública. Nós fizemos uma introdução. Na introdução a gente tentou situar todo o debate, né? Tanto como o Sen chega nesse artigo em 77, então a gente faz toda uma parte histórica, mas também falando de todo o debate sobre teoria da ação racional e teoria da preferência e como leva o artigo do Sen. E daí depois a gente trabalha tanto o conceito de commitment, a nossa opção pela palavra otário, né? E eu estou convencido que é a melhor tradução. Não é um tolinho, não é um bobinho, é um otário, é uma pessoa desagradável. Né? Então, eu acho que ficou... Olha, eu estou muito orgulhoso do produto final e espero que o pessoal goste de ler, apesar de ser um artigo denso. Né? É um artigo longo e denso. Agora sim, Gabriel Divan, agora podemos ir para nossas dicas culturais. Com o serviço passado, né, a gente ataca de dicas culturais. Então é o momento aquele em que o pessoal fala coisas que tem ou não tem a ver com o episódio, coisas que tem ou não tem a ver com a temática, coisas que servem para entreter, e entreter pode ser desesperar, né? Pode ser deixar com medo, pode ser deixar aflito, pode ser deixar contente. Vira Casacas entrega desde viracasacas.com, onde você encontra tudo que a gente fala aqui com links e tudo mais, coisas para você passar o seu tempo. Felipe Abal, diga uma dessas coisas, ou várias. Cara, eu vou então dar uma dica de uma coisa que é para te deixar aflito. Que é pra deixar aflito. Eu tava vendo outro dia, passou por mim um vídeo, sei lá, no TikTok, alguma coisa assim, que o cara disse, esse é o filme de terror predileto do Kubrick. Eu disse, poxa, eu não vi esse filme ainda, daí passou o final de semana, fui assistir, e se chama O Silêncio do Lago, o nome do filme, Gabriel Divan. E ele é um filme, só pra fazer um esclarecimento, tá? Você tem que assistir a versão holandesa, não a versão estadunidense lá, que é claro que os caras têm que pegar e regravar o filme porque não dá pra ler legenda. E, cara, não é um filme de terror, tá? Não vai esperando, assim, não vai ter terror sobrenatural, não vai ter um monstro, não vai ter nada. Mas ele é um filme extremamente angustiante, tá? Vou falar só o que tem no trailer, né? O casal tá de férias, passa num posto, dá uma paradinha pra tomar um café e
né, a mulher ali, né, a noiva do negócio, ela desaparece. E todo o resto do filme vai transcorrer nessa questão, né, do cara indo atrás dela e vendo onde é que ela tá, e tem uma outra figura que aparece. E é um filme extremamente tenso, assim, eu gostei demais de ter assistido ele. Então o meu holandês é péssimo, daí Fabrício me corrige, Sporlos, né, não sei como é que se Você fala diz, isso. eu concordo, meu amigo. Né? Mas assim, ó, assista a versão holandesa, é muito legal esse filme. Acho que só em meios alternativos você vai encontrar, porque afinal de contas é a forma de preservar a cultura que a gente tem, né? E assim, ó, muito bacana. O Silêncio do Lago, holandês, veja ele. Beleza. A versão americana ficou famosa depois, né? O Vanishing, aquele, né? É com o Sutherland, né? Eu acho que é a versão americana. Agora nem vou lembrar, cara, porque as duas já fazem um tempinho, né? A holandesa é de quando? É de 80 e poucos ou antes? Eu acho que é 88. Eu me lembrava que era mais ou menos isso e tal, mas... cara, tem que buscar de novo isso aí, né? Bom, tem uma versão holandesa e uma versão hollywoodiana, né? Eu não vou dizer nada. Que nem esses tempos fizeram aquele de novo, né? Como é que é? Não Fale o Mal, né? Sim, por quê? Pra que fazer uma versão? O filme é novo. Perfeitinho, né? O filme é novo, cara. Fizeram ontem esse filme e hoje fazem uma versão americana. Puta que pariu, cara. Mas enfim, eu não vi o americano desse também, eu só vi o original, né? Mas, cara, tem coisa americana que pode ser boa, que pode ser divertida, que pode ser bacana, né? Que pode estar na Netflix, mas você pode ver em outros lugares também, né? Não tem problema, né? E para alguns essa afirmação é um mistério, né? Mas como ele está falando de ver algo da Netflix, ele não assina a Netflix? Pois é, né? Às vezes acontece. Cara, em vias de chegar aí a segunda parte da segunda temporada da série da Wandinha, cara. Eu acho a Wandinha o máximo. Eu acho a Wandinha incrível. A Wandinha ela agrada crianças, pré-adolescentes, adolescentes, adultos, velhos, né, coroas, todo mundo. É muito impressionante, cara. É muito bem feitinho, é muito divertido. Vai ter uma trama lá que vai ser uma base bastante bobinha, né? Não esquece que nós estamos falando de uma coisa que tem um público muito amplo e, obviamente, tem aquela coisa... Você que está me ouvindo aí, você que não consegue largar de mão do livro e do filme lá da Transfóbica, não sei o quê, tem uma escola muito mais legal, de umas magias muito mais legal, tá? Que acontece umas coisas mais legais, tá? Então é mais ou menos isso. Cara, eu acho bem bacana, eu acho que todas as encarnações da família Addams e o seu universo, elas são ótimas. Todas que a gente já viu na vida têm atores ótimos. Não dá pra se queixar assim, o fulano era melhor que não sei o que. Cara, o Gomes do Raul Júlia do filme era excelente, as versões que já apareceram dele em desenho são excelentes, o Gomes agora é excelente também, e o mesmo vale pra Wandinha, né, cara, que a Dina Ortega, ela engole o seriado, sim, ela é muito boa mesmo, assim, e as coisas que ela fala, é uma personagem adorável, ela se esforça pra ser a pessoa mais escrota e esquisita do mundo, mas a gente só ama ela, e eu achei o máximo, eu só tô esperando vir o resto aí da temporada. Então é isso aí. E Fabrício Pontin, falta você aí. O que os nossos ouvintes e as nossas ouvintes têm que perder tempo, né, fazendo, olhando, lendo nesses próximos dias? Eu tô tentando lembrar o que eu colocaria aqui pro pessoal. Eu tinha pensado em sugerir algumas leituras mais pesadinhas, mas eu acho que não faz muito sentido. Já sei. Tem um filme do Kubrick chamado Doutor Fantástico, ou Como Eu Parei de Me Preocupar e Aprendi a Amar a Bomba. O filme foi feito com o Thomas Schelling, que é um dos luminares da teoria dos jogos, de quem eu e o Abal falamos várias vezes, na realidade, em umas lives, né? E eu acho que ele é um excelente filme para entender um pouco os paradoxos da teoria da ação racional, especialmente a cena final. Eu também sugeriria O Homem que Falava com Cabras, eu acho, é o nome do filme, que é um filme com o George Clooney, que é quer dizer, é um filme estranho, tá? É um filme que virou cult, mas é um filme muito legal também para pensar essas coisas de teoria dos jogos e tudo mais. Então, essas duas dicas aí de filmes pra gurizada. Os Homens que Encaravam Cabras. Os Homens que Encaravam Cabras. Fabrício, muito obrigado por ter dado uma passadinha aqui, dar uma aula pra gente, né? Gratuitamente. Obrigado, cara. Obrigado a vocês pela paciência. Eu espero que o pessoal goste da conversa e tudo mais.
E vamos que vamos, qualquer coisa estamos à disposição aí. Acho que esse tipo de episódio é sempre divertido de gravar, guris, mas eu não sei se pra quem ouve é tão divertido. Então, pessoal, engajem, comentem e critiquem aí. Apoiem o seu promotor de conteúdo independente. Muito bom. Gabriel, vamos ali dar uns salves? Vamos lá, que tem gente que merece, sabe o quê? Viva! Viva! Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while, you could miss it. Gabriel Divan, né? A gente prometeu cabeçudice e a gente entrega cabeçudice. Aqui é assim, né, cara? Promessa é dívida. Cabeçudices liberais. Otários, né? Atenção, otários, né? Não falei otacos, viu? Falei otários. Bom, perfeito. Temos uns vivas para dar aí, Felipe. E aqui tem 2 vivas de 2 ouvintes muito bacanas, uma galera muito massa aqui. Eu vou começar então, posso começar? Claro, vai lá. Um abração para o nosso amigo, o Santo Jorge, que ele avisa que ele não é capadócio, né? Mas mesmo assim a gente responde, salve Jorge, né? Salve este Santo Jorge aqui e o outro também, né? Porque o outro também nos ajuda aí, né? Muita fé. Bom, ele diz que ama a gente, que quer que a gente continue com esse serviço incrível e ele vai ler o livro do Varofax que ele ouviu no episódio passado, porque ele achou que o episódio foi tão legal que ele vai ler o livro. Então, seu Jorge, né? Não é o seu Jorge aquele, né? Mas também, eu gosto daquele. O meu Jorge? É o seu Jorge, né? Manda um abraço. Manda um abraço pro O Santo Jorge, o Não Sou Capadócio. É o meu primeiro vivo aqui. Viva, Jorge! Eu posso ir um agora? Vai lá, jogral. Eu vou mandar um salve aqui pro Marcelo Rui, cara. Ele mandou pra nós ali que ele nos compartilhou no grupo do Lixos Recicláveis do Thiago Santinelli, cara. Então, assim, ó, botou lá no grupo, ouçam o Vira Casacas. Então, assim, ó, salve pro Marcelo Rui, salve pra toda a galera do grupo Lixos Recicláveis. Muito bom. Tá bom, cara. É assim que a gente faz, cara. Vai lá, compartilha uma coisa que você acha legal com pessoas que você acha que vai aproveitar. Ah, mas eu não gostei. Não, tudo bem, mas o que importa é que vamos compartilhar sugestões que a gente acha que faz as pessoas crescerem de alguma maneira. Então, brigadão aí, Marcelo, por espalhar o Vira Casacas aí por vários recônditos. Eu vou também saudar um outro ouvinte contumaz aqui, que volta e meia tá nos dando um alô, que é o Zé do Bode, cara. O Zé do Bode aí falou também que gostou muito do nosso último episódio. Então, Zé do Bode volta e meia aparece, aí volta e meia dá aquela, né, prova de vida, né? Ah, eu tô aqui, tô ouvindo, tô gostando, então beleza. O Zé do Bode, ele faz, sabe o que? Ele faz o alô recorrente, né? Tipo o Pix recorrente, né? Que também dá pra fazer, hein, pessoal? Né? Aqueles que aproveitam, né? Você aí que tá, né, em casa de cueca da Insider, né? Faz o Pix, não. Enfim, né? Zé do Bode, valeu, muito obrigado, hein? Valeu, Zé do Bode. Eu tenho mais 3 aqui, Gabriel. Olha aí, cheio de salve. A dona Irene, que também é recorrente em salves, em participações nas redes sociais e tal, ela pediu um salve para as abelhas que atacaram os legendários em Goiás. Muito boa, muito boa. E isso, né, Irene, que as abelhas estão em extinção, né, mas elas não fogem da raia, elas estão em menor número, né, elas vão lá e vão pra cima, cara. É isso que eu digo, meu, o lance é o seguinte, é abelha e baleia. É verdade. O Thiago Correia, lá no Insta, ele mandou o seguinte, ó, quero pedir um salve, olha só, ouva essa história. No fim de encontrei um grande amigo dos tempos de colégio e temos em comum o mesmo podcast favorito. Direto vejo ele comentando e compartilhando os episódios do Vira. É um salve pro Jason Martins, para a namorada dele, Gisele, e o Cusquinho Ringo. Ó, que maravilha! Encontra, né, um velho compa e diz assim, o que tu ouve? Eu ouço Vira Casacas. Pô, que felicidade. Né, tu descobrir que o cara não virou, sei lá, né? É difícil. Nicolas Ferreira, com grupos de colégio é tão difícil isso aí, meu cara. Então um abraço pra vocês dois aí, né? Pra Conja, pro Cusquinho. Uma curiosidade, cara. Se eu fosse nativo de algum país de língua inglesa, ou se eu tivesse um filho em algum desses países, eu adoraria que o nome fosse Jason. Porque, olha só, olha que legal. Tu fala Jason como se não tivesse o O no final. Fala assim, Jason. Não é massa aí? Jason. Jason. É legal, né?
Para além, né, da pessoa que traumatizou a nossa infância aí, né, saindo dentro de um lago, né, num momento inesperado. Mas enfim. Felipe, eu vou mandar um abraço aqui também para uma pessoa que não pediu salve. Mandar um salve então pro Masqueporras, que é o masqueporras.bluesky.social. Mas que, porras, não tô brincando, mas que lá no título, né, no nome utilizado no perfil é membro da torcida organizada do Vira Casacas FC. E aí a descrição da bio, Felipe Abal, é o seguinte: imigrante do falecido Twitter, vira casaquista, marquesista, como nós, e faço reviews, vulgo minhas opiniões sobre filmes. Cara, muito obrigado. Pô, tu olhar uma pessoa que usa como o nome de trabalho, né, na rede social, fã do Vira Casacas, fã clube do Vira Casacas FC, né? Muito legal. Vamos! Inclusive, né, não vendemos nossos craques. Mas... agora veio o trauma, veio. O trauma veio. Não, é que alguém queria comprar o Carapanã esses dias aí, né? Aí a gente teve que dar um recado. E por fim, aqui, quem mandou uma mensagem pra gente foi o Grugumilo, dizendo: muito bom episódio, para variar, só tem uma observação. Há pelo menos uma pessoa que toparia escutar 3 horas de palestrinha do Sr. Varoufakis num pub. Minha companheira. Se for possível, mande um viva pra Dona Maria Pilar. Maria Vilar. Tá meio Almodóvar, né? Isso aí, né? Maria Vilar. Muito bom. Então ali, ó, Maria Pilar que aguentaria 3 horas de Varoufakis, então... Essa frase, assim, ela é tão esquisita, né, cara? Cara. Mas não foi isso aí. Não, foi no bom sentido, é claro, né? Mas é que o nome do cara também não ajuda, né? Mas, enfim, eu diria que, Felipe, nós somos otários inocentes, né? Otários não racionais, sei lá. Otários passionais, né? Enfim. Isso. Comuns. Tchau, galera! What is normal, man? What do you mean, normal man? Just innocent, man.